bem? Graça e paz de Cristo. Que alegria poder estar neste momento para compartilhar a palavra do Senhor, poder nesse momento cultuar ao Senhor com você. Queria te convidar a darmos continuidade às exposições sequenciais que temos feito no livro de Gênesis. Hoje, capítulo 28, leremos aí do verso 10 até o verso 22. Gênesis, capítulo 28, verso 10 até o 22. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que está agora deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Feche seus olhos, ore comigo. Soberano Deus, graças rendemos a Ti, Pai, nesta noite. Graças rendemos a Ti, ó Pai, por Tuas misericórdias que se renovaram sobre nós neste dia. Ó Deus, com temor e com tremor, ó Deus, abrimos a Tua palavra, lemos. E agora, Pai, te pedimos que o Senhor possa, de forma graciosa, abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para entendermos. Que o Senhor possa falar e ministrar aos nossos corações, que possamos ser transformados pela Tua palavra. Tua palavra é essa que liberta e transforma. Tua palavra é viva e eficaz. Fale conosco, continua falando conosco, Deus, através agora da Tua palavra. E te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o famoso poeta Samuel Taylor teve um sonho. E neste sonho ele viu algumas imagens e ao acordar desse sonho ele começa a registrar essas imagens. Isso se tornou um poema, um dos poemas mais famosos.
Samuel Taylor, que viveu aí entre o século XVIII e XIX, ele registrou 54 palavras desse sonho, mas foi interrompido por uma visita indesejada e após essa interrupção, ele já não lembrou mais do sonho. Especialistas falam que depois que acordamos, 5 minutos depois que acordamos, nós esquecemos 50% do que sonhamos. 10 minutos depois, 90% já se foi. Você já teve sonhos bons? Você já esqueceu? Já sonhou daquela forma que você não queria mais acordar? Pois é, todos nós sonhamos e às vezes não nos lembramos. O texto que nós lemos agora, o cerne deste texto é um sonho. E para a glória de Deus, este sonho ele foi preservado. Para a glória de Deus e para a nossa edificação, esse sonho ele foi registrado por completo. E para a glória de Deus, hoje podemos meditar nesse sonho que Deus deu a Jacó. Lembrando quem é Jacó? Jacó, neto de Abraão, pelo qual Deus fez uma aliança, Deus fez um pacto com Abraão. Jacó é esse filho de Isaac, filho de Rebeca, irmão de Esaú. Jacó é esse que estava inserido numa família da aliança, era da família do pacto, mas a família de Jacó estava longe de ser a família dos sonhos. A família de Jacó vivia um verdadeiro caso de família. Havia trapaças, havia preterições, houve muitos erros, houve muito pecado. Se lembrarmos, pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus. Se lembra, o primeiro pecado, o pecado original, se deu lá com Adão, registrado lá nos primeiros capítulos de Gênesis, quando Adão, ele então quebra o pacto feito com Deus, quando Adão, então, ele desobedece, ele quebra a lei de Deus. E a partir daí, todos que vieram depois de Adão foram contaminados por esse pecado. A palavra fala que todos nós pecamos e destituídos estão da glória de Deus. Hoje nós vivemos num tempo de caos na saúde. Até por um fator de preservação, nos preocupamos em não se contaminar com esse vírus. Nós vemos o noticiário de várias mortes. E nós vemos também os esforços que as autoridades estão empenhando para achar um antídoto contra esse vírus, uma vacina. Mas eu quero te afirmar que existe um vírus muito pior do que o coronavírus. E este vírus, todos nós estamos contaminados por ele. E esse vírus só existe um antídoto, que esse antídoto é o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. E Jacó também estava contaminado por esse vírus. E Jacó, os efeitos que esse vírus causa no homem é exatamente fazer escolhas erradas, é exatamente viver uma vida de engano, é exatamente fazer aquilo que não deve fazer. E fazer isso, às vezes, com as motivações enganosas, achando que está fazendo algo bom e faz algo ruim. E às vezes essas escolhas, essas atitudes pecaminosas, elas trazem consequências. E as consequências, ainda que muitas das vezes Deus nos preserva e nos livra de algumas consequências, outras delas elas nos acompanham. E Jacó, ele começou agora a colher os frutos do teu engano. Jacó, o enganador, o trapaceiro, o pecador de calcanhar. Um homem que, desde o seu nascimento, já disputava ali o direito de primogenitura com seu irmão Esaú. Ele já disputava ali para receber aquelas providências que um primogênito tinha, mas o foco, o intuito de Jacó era receber somente os benefícios terrenos. Lembramos que o primogênito ele tinha a herança dobrada, a porção da herança é dobrada para o primogênito. O primogênito também era aquele que iria substituir o seu pai, que iria ser o líder do clã. Então Jacó estava firmado, buscou, empenhou, investiu a sua vida atrás das finanças e atrás do poder de um primogênito.
E diante disso, Jacó trapaceou, Jacó não teve limites. Jacó enganou o irmão, Jacó, com a ajuda da mãe, enganou o pai. Jacó fez escolhas completamente erradas. E agora o texto que nós lemos, agora no verso 10, nós vemos Jacó partindo, saindo de casa. Jacó, depois de ter enganado o irmão, Jacó foi ameaçado de morte pelo irmão. E agora ele empreende uma fuga para não ser morto. E agora ele está neste lugar descrito aqui. Ele sai de Berseba e agora ele chega a Harã. Tendo chegado a um certo lugar em Harã, ele passou a noite, pois já era sol posto. E eu quero te chamar a atenção para essa frase que Moisés, o escritor de Gênesis, ele destaca aqui. Ele diz que já era noite, pois já era sol posto. É interessante que Moisés ele coloca essa palavra sol posto aqui, e somente no final do capítulo 32, no penúltimo versículo, ele fala que o sol voltou a nascer para Jacó. O que Moisés está querendo mostrar aqui é que Jacó passou um momento de trevas na sua vida, um momento de escuridão. Ele se encontra agora com as consequências de seus erros, a consequência do seu pecado está diante de você. É isso que ele está falando. Jacó, as consequências do seu pecado agora estão diante de você. Jacó, quando nós vimos em exposições passadas, ele era um homem caseiro, ele gostava do conforto do lar, ele gostava de ficar perto da mamãe. E agora nós vemos Jacó chegando no lugar, pegando no sono e dormindo e usando uma pedra como travesseiro. Um homem que tinha todo o conforto do lar, um homem que buscava e almejava os bens do seu pai, um homem que almejava o poder que a primogenitura o daria, agora está num lugar escuro, num lugar ermo, e agora dorme com a cabeça em cima de uma pedra. Tudo que ele tentou, tudo que ele almejou, ele não conseguiu. E ainda o que ele tinha, ele perdeu. O conforto do lar agora já não tem mais. A companhia ali diária da mamãe não tem mais. Agora ele está ali sozinho. Agora ele está ali no deserto, num lugar escuro, deitado com a cabeça numa pedra. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, e eu quero reafirmar, o pecado tem consequência. E ao ver agora Jacó nessa situação, nós conseguimos olhar e perceber que muitas das nossas atitudes, elas se assemelham às atitudes de Jacó. Muitas escolhas que Jacó fez, às vezes nós fazemos também. E as intenções erradas do coração de Jacó, muitas das vezes são as intenções erradas dos nossos corações. E agora Jacó está diante de uma frustração. Porque o que ele tentou a vida toda conquistar, ele está sem nada agora, deu tudo errado para ele. E quando um homem se encontra nessa situação, onde tudo que ele tenta parece que dá errado, ele se sente só, abandonado, inclusive por Deus. Inclusive ele para de crer no inconsciente que Deus existe. Inclusive ele passa a querer negar a existência de Deus na vida dele. Ele começa a questionar, mas se Deus existe mesmo, por que eu estou nessa situação? Quando ele começa a colher os frutos dos seus erros, ele começa a apontar para Deus e colocar a culpa em Deus. Se Deus existe mesmo, por que então eu estou nessa situação? Esses dias aí, um desses pastores aí do coach, pastores do coach, ele soltou uma frase que não acredita que Deus ele governa todas as coisas, governa a história. Porque ele questionou o seguinte, se Deus existe mesmo, se Deus tem o controle de todas as coisas, por que nós estamos nessa situação então do corona? Então por que tragédias acontecem com os homens?
Ele olha para consequências, muitas vezes, do pecado, e ele quer apontar isso para a não existência de Deus. Eu não sei qual é o Deus que ele conhece, mas o Deus que nós pregamos, o Deus que governa a história, é um Deus presente mesmo em momentos de tormentas, mesmo em momentos de escuridão, e é dessa forma que ele se apresenta agora a Jacó. Nós vemos que Jacó vivia uma vida totalmente distante de Deus. Até aqui nós ouvimos falar que Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, mas nunca nós ouvimos falar que é o Deus de Jacó. Jacó não tinha temor nenhum a Deus. Jacó fazia e acontecia sem nenhum arrependimento. E agora Jacó está neste lugar, Jacó está neste lugar escuro, Jacó está neste lugar desconfortável, Jacó está nessa situação adversa, Jacó está com medo do seu irmão, está em fuga, Jacó está em um tremendo caos. E ainda assim, nós vemos que, apesar das atitudes de Jacó, apesar do pecado de Jacó, que o distancia de Deus, esse Deus transcendente, esse Deus inalcançável, esse Deus que o homem não consegue chegar até ele por seus próprios esforços, esse Deus transcendente se torna imanente, se torna agora presente. E esse Deus agora se aproxima de Jacó, e esse Deus se revela para Jacó. E essa aproximação de Deus, essa revelação de Deus para Jacó, o descobrir para Jacó, ele traz algumas implicações. E é isso que nós vamos ver neste momento. E a primeira implicação desse aproximar de Deus, dessa revelação de Deus, a primeira implicação é que isso gera segurança. Se Jacó estava inseguro, se Jacó estava com medo, se Jacó estava no deserto, no escuro, se Jacó estava fora do conforto do pai, se Jacó estava indo para um lugar aonde ele talvez nunca tinha chegado, se Jacó talvez tinha incertezas que ia chegar neste lugar, agora Deus se aproxima dele, se revela a ele e vai gerar agora segurança. Olha aí no verso 12. E sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Parteado 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse. Em meio a esse caos, em meio a essa escuridão, em meio a tormentas, Deus se aproximou de Jacó. E Deus mostra uma visão para Jacó. Nessa visão é como se Deus falasse, está vendo? As suas atitudes nos afastam, Jacó. Mas eu te mostro que existe um acesso. Existe um acesso entre o plano terreno e o plano celeste. Existe um acesso entre o hemisfério terrestre e o hemisfério celestial. Existe uma escada que consegue unir o homem caído, o homem contaminado por esse vírus destruidor do pecado, com Deus santo em toda a sua plenitude. Isso dá segurança para Jacó. Meus irmãos, quando erramos e quando caímos, nós achamos, agora acabou. Agora já não dá mais. Agora não há jeito mais para a minha vida. E nós ficamos totalmente inseguros. Mas Deus se aproxima de Jacó. Deus se revela a Jacó. E esse ato de Deus traz uma segurança. Porque nada consegue nos separar do amor de Deus. Nada consegue nos separar da graça de Deus. E Deus então mostra para Jacó, olha, há um caminho, há uma escada, há uma ponte, há um meio. Mas nós iremos continuar falando dessa visão no final. Porque agora eu quero dizer que, além de Deus se aproximar de Jacó, Deus também fala a Jacó. E Deus se revela a Jacó. E ele se apresenta a Jacó.
Jacó talvez só tinha ouvido falar de Deus. Ele ouvia as histórias do seu avô Abraão, ele ouvia as histórias do seu pai Isaac, ele ouvia como que Deus era providente na vida deles, como que Deus preservou eles até ali, que havia uma aliança e que ele estava dentro dessa aliança, mas parece que era só por ouvir. E agora Deus então fala com ele, se apresenta para ele, mostra a identidade. Ele diz, olha, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. E quando ele fala, Deus de Abraão, teu pai, Abraão é o pai aí dessa aliança, dessa descendência. Foi o primeiro Deus chamar para fazer essa promessa e fazer esse pacto com a descendência. E ele fala, e Deus de Isaac também. A terra em que agora você está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o oriente, para o norte, para o sul, para o ocidente. Ele mostra agora as dimensões geográficas da bênção que estava posto sobre essa aliança. Ele mostra, olha, aquela aliança que eu firmei com Abraão, que eu firmei com Jacó, eu afirmo com você, mas isso não é fruto da trapaça que você fez. Isso é porque eu tinha te escolhido já antes de você nascer. Eu já tinha escolhido você para dar seguimento a essa aliança. Então, de repente, você impôs esforços e usou de meios espúrios em vão. Porque quem faz essa escolha sou eu. E Deus agora fala, olha, as mesmas promessas que eu fiz aos seus pais, eu faço com você agora, eu firmo essa aliança. Ó, meu irmão, quanto isso dá segurança. Quanto isso dá segurança de saber que aquele que crer no Senhor Jesus, de todo o coração, aquele que crê que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, aquele que está firmado nessa aliança, meu irmão, a aliança nos dá segurança. Que mesmo pessoas como Jacó, que erram e que às vezes fazem coisas espúrias, elas ainda assim estão conectadas por Deus, ainda se relacionam com Deus por causa de uma aliança. Essa aliança dá segurança ao homem. E agora Deus revela essa aliança também como um Jacó. O verso 15 diz, olha, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque não desampararei até cumprir eu aquilo que hei referido. Como assim Deus não governa a história? Como assim Deus não tem controle de todas as coisas? Jacó tinha tudo para dar errado. Jacó começou fazendo tudo errado. E ainda assim esse Deus que governa a história, agora dá a ele segurança de dizendo, olha, este caminho que você está percorrendo, ele foi moldado, ele foi construído pelas minhas mãos. Eu coloquei você neste lugar. E agora eu garanto a sua chegada no objetivo que eu propus para você. E eu falei isso com a minha presença. Eu estou contigo, estarei contigo até o fim. Isso reporta a promessa que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. E ele disse, olha, estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Isso dá segurança na caminhada, meu irmão. Isso dá segurança. Então a primeira implicação dessa aproximação e dessa revelação que Deus faz a Jacó, ela gera segurança. Agora nós vamos olhar a segunda implicação. E a segunda implicação nós vemos que ela gera temor. E nós vamos ver isso do verso 16 ao 17. Que diz assim, despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Quando Jacó ele desperta desse sonho,
Ele não tem dúvida nenhuma que era Deus que estava falando com ele. Ele percebeu que aquele sonho era um sonho diferente. Ele percebeu que ali era o próprio Deus falando com ele. O livro de Hebreus diz que Deus, ele falou de várias maneiras. E uma dessas maneiras era através de sonhos. Deus se revelou ao homem de várias maneiras e em uma dessas maneiras era sonho. E este sonho de Jacó era exatamente uma revelação de Deus. E quando ele acordou, ele não teve dúvida disso. E quando ele acordou, ele temeu. Até esse ponto, Jacó não temia Deus. Nós vimos Jacó falando algo no nome de Deus que Deus não tinha feito. Nós vimos, para enganar o seu pai, ele usou o nome de Deus. Nós vimos que ele fazia e acontecia, ele não tinha arrependimento. Ele ouvia falar de Deus, mas ele não temia Deus. E essa aproximação de Deus, essa revelação de Deus, Jacó começa a aprender algumas coisas aqui. E Jacó começa a aprender que a presença de Deus, ela gera temor. E por que ela gera temor? Porque nós cremos num Deus santo, num Deus justo, num Deus que faz oposição total ao pecado, um Deus que detesta o pecado. E Jacó estava contaminado pelo vírus do pecado. E Jacó era atuante no pecado. Certa vez, no deserto, pronto para entrar na terra prometida, o povo de Deus clamando: Deus, nós queremos a tua presença aqui conosco, aqui, bem próximo de nós. E Deus fala para Moisés: Moisés, diga ao povo que se eu for no meio deles, todos eles serão consumidos. Meu irmão, nós só estamos de pé neste momento pela misericórdia de Deus. É porque a misericórdia de Deus se renova sobre nossas vidas a cada manhã que nós não somos consumidos. Porque Deus é um Deus santo, santo, plenamente santo. E Ele detesta o pecado. E Ele disse: olha, eu irei agindo de providência, mas se eu passar no meio do povo, irei consumir todos eles. Nosso Deus é amor, mas é também fogo consumidor. Ele é justo. Ele não compactua com o pecado. E Jacó começa a aprender isso. Jacó agora teme ao Senhor. Jacó agora parece que está temendo mais ao Senhor do que ele temeu Esaú, fugir de casa. E agora ele percebe: opa, esse lugar é diferente. Até o meu comportamento tem que ser diferente. Eu tenho que ter reverência neste lugar. Ele ainda vai aprender muitas coisas. Mas parece que ele teve uma percepção que aquele lugar específico ali era a casa de Deus. Mais para frente ele vai aprender outras coisas. Mais para frente ele vai aprender que depois que Deus derramou o seu Espírito, nós, nascidos de novo, regenerados, nós somos a casa de Deus, nós somos o templo, nós somos a habitação de Deus. Jacó agora teme ao Senhor. Paulo, em Romanos 5,10, ele diz: porque nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo mostra aqui que quando nós fomos escolhidos ainda quando éramos inimigos de Deus. Deus é totalmente oposição ao pecado. Mas, meus irmãos, existe uma terceira implicação. Essa aproximação e essa revelação que Deus faz a Jacó, ela gera memória. Versos 18 e 19, que diz assim: tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e o lugar
cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome Betel. Então nós vemos Jacó, agora ele começa a construir memórias, ele começa a registrar essas memórias dessa aproximação e dessa revelação de Deus. Primeiro ele erigiu em coluna aquela pedra que ele deitara como travesseiro. E agora ele mudou o nome do lugar. Se o lugar, parece que a narrativa trazia que era um lugar estranho a ele, esse lugar se chamava Luz, agora ele coloca o nome desse lugar de Betel, casa de Deus. Os memoriais, eles são importantes, meus irmãos. Eles não devem se tornar o objeto de nossa adoração, mas devem se tornar o objeto de nossa lembrança. Devemos deixar marcas dessas coisas. Por exemplo, nosso culto ele é um memorial. Quando nós nos posicionamos, quando nós cultuamos ao Senhor com reverência, entendendo o significado disso, nós fazemos um memorial, nós lembramos. É no culto, é quando estamos cultuando ao Senhor que estamos cada vez mais próximos dele. É onde nós compartilhamos a tua palavra, é onde nós lembramos das tuas promessas, é onde nós louvamos. E ao fazer isso com zelo, nós criamos memórias também daqueles que estão próximos de nós. Vocês pais, ao cultuar o Senhor com zelo, ao cultuar o Senhor com ordem, com decência, com reverência, isso cria memórias neles. Em momentos de aperto, vocês terem essa recorrer a Deus, isso cria memória nos seus. Eles vão lembrar, olha, em momento de aperto, em momento de aflição, perto eu quero estar de Deus. Em momento de júbilo, em momento de louvor, em momento de exaltação, eu vou adorar o Senhor. Cria memoriais, meu irmão. Jacó que começa a aprender isso. Jacó começa a criar esses memoriais. Meus irmãos, uma quarta implicação dessa aproximação de Deus, dessa revelação, é que ela gera votos. A quarta implicação é que gera votos. Verso 20 ao 22. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei. Jacó agora aqui, após a aproximação de Deus, após a revelação de Deus, ele começa a fazer voto. Ele começa a se comprometer com Deus. Apesar que os votos que ele faz, ele acrescenta algumas coisas nas promessas de Deus. Mas tudo está no contexto onde Deus prometeu. Jacó começa a aprender coisas interessantes aqui. Jacó começa a aprender coisas interessantes, porque agora o seu voto, as suas promessas estão ligadas completamente nas promessas de Deus. As promessas de Deus, elas devem ser guia e a medida dos nossos desejos e expectativas. O Jacó, antes dessa aproximação de Deus, antes dessa revelação de Deus, a vida dele era voltada a coisas terrenas, voltada àquelas demais coisas que o Senhor nos oferece. Era voltado somente nesse plano terreno, transitório, perecível. Ele viveu uma vida voltada para isso. Mas agora, depois desse encontro com Deus, ele começa a ter as suas mudanças, ele começa a aprender coisas diferentes, e ele começa agora a olhar para as promessas de Deus. Mas Jacó também reflete algumas preocupações que nós temos na nossa vida. No seu voto, ele diz, olha, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der roupa para vestir,
Essas coisas que nós precisamos, essas coisas que promovem nossa existência. Jacó se preocupou ao fazer o voto com Deus. Meu irmão, às vezes, hoje, neste momento, neste lugar de crise onde nós estamos, neste lugar onde há crise na saúde, há um reflexo na economia, pessoas perdendo empregos, pessoas sendo afastadas e tendo um limite para receber esse salário, sem ali uma posição concreta do seu patrão. Ah, eu vou receber o salário, mas a garantia é só mais um mês. E essas preocupações que Jacó tinha, talvez são as suas preocupações, são as nossas preocupações hoje. Essa semana, reunido com um pequeno grupo, via Skype, nós glorificamos a Deus testemunhando da providência de Deus. Testemunhando o quanto Deus tem sido providente nesse tempo de crise. Testemunhando que agora, aquilo que nós pregávamos, agora estamos vivendo isso. O cuidado de Deus. Isso reporta as palavras do próprio Jesus. Apontando para os pássaros que não plantam, mas que se alimentam muito bem. Apontando para os lírios do campo também, que não trabalham, mas se vestem melhor do que Salomão em toda a sua glória. E às vezes esse discurso, ele fica somente no campo intelectual. Às vezes nós falamos isso, mas nós não acreditamos nisso de fato. Às vezes nós não vivemos isso. E nesses tempos agora nós vemos essa teoria que deve ser colocada em prática diante de nós. E nós vemos Deus sendo providente, Deus cuidando do seu povo, Deus preservando o seu povo. Esta era uma preocupação de Jacó. Essa pode ser a nossa preocupação hoje. E a palavra que Deus deu a Jacó é a palavra que Ele dá e que Ele estende a nós nos dias de hoje. Ele estará conosco todos os dias. Iremos passar por este momento de escuridão, Ele passará conosco. Esta é a confiança que nós temos no Deus que providencia todas as coisas, que governa a história. Mas por fim eu quero destacar também que Jacó teve um outro aprendizado. Ele aprendeu agora que nós só podemos oferecer a Deus aquilo que nós recebemos. Dentro do seu voto, ele diz assim, que tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó, na sua história, ele era barganhador. Vocês lembram da história? Esaú chega em casa faminto, pede-lhe um prato de lentilhas que ele estava fazendo e ele fala, nós vamos barganhar aqui agora. Vamos fazer uma troca. Eu te dou o que você quer, eu te assisto neste momento de fome, mas eu quero algo em troca. Eu tenho algo para te oferecer e quero algo em troca. Aquilo que é o objeto do meu desejo, eu irei conquistar agora com aquilo que eu posso te oferecer, Esaú. Mas aqui agora ele aprende que para Deus nós não podemos e nós não temos nada de nós mesmos para oferecer. Não é possível barganhar com Deus. E aqui nessas palavras dele, de tudo quanto me conceder, certamente eu te darei o dízimo. Nós aprendemos, meus irmãos, que tudo que nós damos a Deus, tudo que nós oferecemos a Deus é daquilo que Ele mesmo nos deu. Às vezes você se gaba, mas eu sou um homem de fé, eu creio em Deus, mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele te deu a fé, se você crê nele é porque Ele imputou em você a fé. Se você usa dos dons e talentos que você tem para propagar o Evangelho de Deus, para trabalhar na sua obra, para ser benéfico às pessoas, você faz isso com os dons que Ele mesmo te deu. E agora Ele fala, olha, tudo que me concederes, darei o dízimo. Se nós temos o privilégio de devolver o dízimo,
se nós temos o privilégio de ofertar ao Senhor financeiramente, é porque Ele nos deu 100% de providência. Se nós conseguimos tirar 10%, é porque nós recebemos 100%, recebemos dele, das mãos dele. Então, meu irmão, Jacó aqui ainda não está totalmente regenerado, mas Jacó aqui já começa a aprender coisas importantes. Ele já começa a aprender aqui a importância que tem de nos oferecer, de nos ofertarmos a Deus por completo. Ofertarmos a Deus por completo. Para concluir, eu quero que você volte lá no verso 12 comigo. O caminho de trevas de Jacó rumo à santificação ainda será longo. Ainda irá durar décadas. O suplantador, o enganador, será transformado em príncipe de Deus. O Jacó enganador, o Jacó suplantador, será transformado no príncipe de Deus. Mas algo importante Deus revelou a Jacó no verso 12. Olha essa visão do verso 12. Deus mostra para Jacó um acesso a ele. Deus mostra para Jacó que não é pelos esforços dos homens. Deus mostra para Jacó que aquela tentativa lá de Babel, o homem queria construir um monumento para chegar até os céus com suas próprias forças, e que foram frustrados. E que Deus ali ainda zombou daqueles homens e espalhou eles por toda a face da terra. Ele mostra que, olha, não é possível chegar até Ele com os esforços humanos. E eu disse e relembrei o que está escrito em Hebreus capítulo 1, que Deus se revelou de várias maneiras pelos pais, aos pais, pelos profetas, mas hoje Ele se revela pelo seu Filho. Hoje não é sonhos, hoje Ele se revela pelo próprio Senhor Jesus, e esse registrado na tua palavra, nas Escrituras. E esse Jesus agora, no seu ministério terreno, registrado lá no Evangelho de João, capítulo 1, no final do capítulo 1, ele começa o seu ministério terreno, ele começa a recrutar os seus escolhidos, e ele chega diante de Natanael. Natanael tinha ouvido falar que, olha, os seus irmãos falaram, aquele Messias que nós procurávamos, aquele Messias prometido nas Escrituras, que viria de Nazaré, está aqui. Natanael mal podia saber quem era Jesus. Ele diz, mas de Nazaré poderia sair alguma coisa boa. Mas agora ele está diante deste bom, está diante de Jesus, está diante do Filho de Deus. E o Filho de Deus já inicia o diálogo com ele dizendo, olha, aqui está um israelita, onde não há dolo, onde não há engano. Eu te vi, Natanael, debaixo da figueira. Ele revela algo da vida de Natanael. E Natanael fica surpreso. Esse mesmo Filho de Deus. Ele fala, porque eu te falei que te vi debaixo da figueira, você crê em mim? Natanael, coisas muito maiores você verá. Ele agora explica quem é essa escada dessa visão. Essa visão que foi primariamente dada para Jacó, o enganador, agora é explicada para o israelita onde não há engano. E ele fala, Natanael, coisas muito maiores você verá. Você verá os céus abertos e os anjos subindo e descendo, agora não sob uma escada, mas sob o Filho do Homem.
Jesus Cristo agora se apresenta como essa escada, como esse único acesso até a Deus, como mediador entre Deus e o homem, entre homem e Deus. Somente Ele pode ser esse mediador, porque Ele é 100% homem e Ele é 100% Deus. Ele nos representa de forma 100%, porém sem pecado, porque Ele é o segundo Adão. E Ele representa Deus, porque Ele é 100% Deus. Ele é o perfeito, Ele é o único mediador, Ele é o único caminho. E Ele mostra para Natanael, olha, somente um caminho há. Eu sou o caminho. Eu sou essa mediação entre o homem e Deus. Eu sou a mediação entre os dois hemisférios, terrestre e celestial. Eu sou o caminho da salvação. Eu sou o antídoto para essa enfermidade que está no seu coração, para essa enfermidade que está no coração do homem. Eu sou o antídoto para esse vírus chamado pecado. E somente o meu sangue derramado na cruz poderá purificar o homem do pecado. Esse é o antídoto. Só existe um antídoto, está aqui agora, Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, meu irmão, a palavra de Deus. Às vezes as preocupações que giram a nossa mente são somente terrenas e momentâneas. Eu sei que existe um risco, eu sei que esse vírus ele tem que ter preocupações, mas às vezes isso toma conta da nossa mente, nós só vivemos em função disso, e nós não entendemos que existe coisa muito pior, que é o pecado, e esse não somente nos levará a uma morte física, mas uma morte eterna, um sofrimento eterno, e que não há aparelho que irá nos segurar. Só tem uma solução. O vírus do pecado, a única solução é o sangue de Jesus, onde Ele derramou por nós. Somente o sangue do Cordeiro aspergido sobre a minha vida e sobre a sua vida é capaz de nos assegurar a purificação. Somente Jesus Cristo é o mediador. Somente Ele pode trazer a paz entre Deus e o homem. Meu irmão, aquele lugar aonde Jacó estava e que foi terrível para ele, só foi terrível por causa do pecado que faz inimizade entre o homem e Deus. Mas pela graça de Deus, pelo sangue do Cordeiro derramado naquela cruz, a presença de Deus, ela nos traz alegria. E podemos então chegar com intrepidez até o Santo dos Santos, por meio de Cristo Jesus. Não por meio da escada, mas Ele é a escada. Somente pelo meio de Cristo Jesus. E eu quero te chamar para uma reflexão agora, neste momento. Se você já faz parte da aliança, se algum dia você foi encontrado por esse Deus, se algum dia você já fez esse voto, você já reconhece Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, mas vive em momentos de trevas, de terror, de escuridão, e às vezes as coisas que você tem feito não tem dado nada certo, e às vezes você tem se sentido aí distante de Deus. Às vezes você está numa prática terrível do pecado e isso tem afastado você de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer algo nesse momento. Somente Jesus pode te reconciliar com Deus. Somente Jesus pode te reconciliar com Deus. E se você ainda não teve esse encontro, se você ainda não faz parte dessa segurança que a aliança traz para o homem, este é o momento de você curvar os seus olhos, de você curvar a sua fronte, de você fechar os seus olhos, de você falar com Deus. Você agora tem acesso a Deus. Você agora tem acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. E agora é momento de reconciliação.
ora com fé, entrega a sua vida para Deus. Se você neste instante está qualificado a se entregar para Deus, a se ofertar com tudo que você tem, é porque Ele te deu isso. É porque Ele está te dando essa fé neste momento. E se a sua fé está abalada, somente Ele pode te renovar nesse instante. Curva a sua fronte, feche seus olhos. Eu quero convidar o pastor Enoque para nos conduzir nessa oração. Você terá a oportunidade de falar com Deus. Mantenha os seus olhos fechados. Você está vivendo dias de trevas? Está vivendo dias difíceis? Tempo em que parece que você perdeu tudo pelo que você lutou? E agora você está num deserto, no escuro, e agora parece que não tem saída? A boa notícia é que perto está o Senhor. E Deus tem intenção de resgatar você. Ele tem intenção de reconectar você. Ele quer que você volte a sonhar. Mas os nossos sonhos, eles acontecem quando nós olhamos para o que Deus está nos mostrando. Há esperança em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a ponte para você e para mim. Tenha fé. Não ore agora sem fé. Ore com fé e diga: Senhor, eu creio. Eu creio que a minha família pode ser restaurada. Eu creio que a minha vida pode ser restaurada. Eu creio que a minha santificação pode ser restaurada. Eu creio que os propósitos do Senhor ainda têm validade sobre a minha vida. Eu tenho esperança no Senhor. Eu espero em Ti. Faça voto, renove o seu compromisso com Deus. Diga: Senhor Jesus, eu quero dizer que aquele voto que eu fiz um dia, ele continua valendo, mesmo que eu tenha caído, mesmo que eu tenha pecado. Eu sei que o Senhor não desiste, eu sei que o Senhor foi quem me escolheu. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome. Tu que és a porta de passagem, Tu que és essa escada, Tu que és o acesso ao Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Deus. Senhor, nós estamos em dias difíceis, ó Deus, dias difíceis na nossa alma. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece, ó Deus, cada um de nós, Deus, e o Senhor não se assusta com o nosso caos. O Senhor não se assusta com o nosso pecado. Nós temos nojo do pecado, Senhor. Nós nos vemos diante do Senhor e pedimos: Senhor, Tu és santo e Tu és também santificador. O Senhor pode cobrir multidão de pecados agora, ó Deus, com Teu amor. Tu podes cobrir, Senhor Deus, com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, a multidão dos nossos pecados. Nós confiamos em Ti, Senhor. Em Ti há esperança, em Ti há uma nova possibilidade, porque o Senhor faz caminho no deserto, o Senhor faz caminho nas alturas, o Senhor faz caminho onde não há caminho. Tu és o próprio caminho, Deus. Mas o povo do Senhor precisa aprender a andar no Senhor, precisa aprender, Senhor Jesus, que será do jeito do Senhor e não do nosso, será da Tua forma, será obedecendo a Tua lei e não desobedecendo. Deus, em nome de Jesus, perdoa um coração rebelde, Senhor Deus, agora perdoa, repreende agora, Deus, essa rebeldia. Traz-nos de novo a obediência da Tua palavra, a obediência da Tua vontade. Senhor, nós Te pedimos restauração, nós Te pedimos, Senhor Deus, salvação. Esse que agora entende que é um Deus
que se manifesta, é um Deus que é o próprio caminho, um Deus interessado em salvar, que é Jesus Cristo. Ó Deus, e agora ele clama por salvação, que o Senhor o salve agora, perdoa os seus pecados. A tua palavra nos revela que o Senhor salva sim, que quando alguém confessa os pecados diante do Senhor, assim diz a tua palavra, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ó Deus, que eles te confessem agora com a boca e que eles creiam com o coração. Ó Deus, com a decisão de seguir ao Senhor, seja como for. Deus, eu peço restauração e graça sobre a vida de todos aqueles que tiveram a bondade, a alegria, o privilégio de ouvir essa mensagem da tua palavra. Que o Senhor promova essa restauração agora em nome de Jesus. Fortaleça a fé, Deus. Fortaleça a esperança e dá sonhos, novos sonhos, ó Deus, baseados em Jesus Cristo, na ação de Deus. Que o Senhor faça assim, que o Senhor restaure famílias, que o Senhor restaure casamentos, que o Senhor restaure sonhos, ó Deus, maravilhosos, que são projetos do Senhor para nós. Que assim, Deus, o teu povo seja abençoado, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Amém. Olha, multiplica essa mensagem, não somente compartilhando, tá ótimo, compartilha aí nas suas redes sociais, mas multiplica essa mensagem usando a sua voz. Fale com alguém sobre o que você recebeu nessa semana e dá aí um likezinho daquele aí, dá um joinha pra gente saber que você está com a gente, tá bom? Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana e a gente se encontra da maneira que Deus nos permitir e sempre em oração a gente se encontra também. Deus te abençoe em nome de Jesus.